Se você quer alcançar a perfeição de Deus na sua vida, é preciso que algumas barreiras sejam quebradas e eu preciso identificá-las. E é sobre este tema que nós vamos falar hoje, quebrando as barreiras do eu. Fique conosco nos próximos minutos e vamos juntas refletir sobre a palavra de Deus. Seja bem-vindo em mais um devocional Palavra que transforma um canal para que juntas possamos refletir sobre a palavra de Deus e em cada reflexão o Senhor tem nos transformado para a honra e glória do nome dele. E hoje, com este tema, quebrando as barreiras do eu. Sempre quando há a necessidade de se desenvolver algo, nós precisamos de ferramentas, precisamos de instrumentos para desenvolver e executar uma tarefa. E quando eu preciso desenvolver um relacionamento, eu preciso de um instrumento. E este instrumento é chamado eu, aquilo que está dentro do meu coração, que será usado como instrumento para edificar um relacionamento, para construir um relacionamento. E nestes relacionamentos eu preciso identificar o que está dentro de mim, o que está dentro do meu coração. E quando identificado, também é analisado que barreiras eu preciso quebrar. Essas barreiras do eu para conquistar um relacionamento que realmente glorifique, que honre o nome do Senhor. E nestes relacionamentos, chamados de relacionamentos matrimoniais, relacionamentos de filiação, de maternidade, relacionamentos profissionais, relacionamento entre amigos, seja qual for o tipo de relacionamento que hoje você tem vivido, eu preciso então o quê? Identificar quais barreiras eu preciso quebrar. E quando eu penso nessas barreiras, eu preciso pensar em um versículo que está no livro de João, no capítulo 3, no versículo 30, que diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, é necessário que o Senhor cresça na minha vida, cresça nas minhas atitudes e que eu diminua. E essa diminuição nada mais é do que quebrar as barreiras do eu. Quebrar algumas barreiras, alguns sentimentos, algumas formas de pensar e de agir que afastam a vontade perfeita de Deus sobre um relacionamento. Porque todo relacionamento que o Senhor trouxe até você exige identificar o seu propósito dentro deste relacionamento. Um outro versículo que vem elucidar bastante esta questão do que está dentro de mim está no livro de Filipenses, no capítulo 3, quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a exortação de guardar-nos dos maus testemunhos, daqueles que querem cultivar algo no nosso coração, que nos afastarão de relacionamentos com propósitos e que ferirão então a construção que Deus quer para a sua vida através destes relacionamentos ou na vida do outro também através desses relacionamentos. Então precisamos identificar o que? Os frutos do Espírito. E Paulo então se apresenta neste capítulo como o que ele era, de tudo que ele tinha sido construído, e é quebrada então a barreira de construção daquilo que ele foi formado e que agora ele é uma nova pessoa em Cristo para construir relacionamentos, para ser um instrumento na mão do Senhor. E o povo de Deus era identificado desta forma através da circuncisão, como descrito no Antigo Testamento. Era a aliança que o Senhor tinha com o povo através dessa circuncisão. Mas que depois de Jesus Cristo, depois de se apresentar ao povo, a aliança, a nova aliança, foi através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E Paulo, agora já entendendo sobre esta verdade, reconstruindo tudo aquilo que ele tinha de entendimento antes, quando ele era um perseguidor da igreja, aqueles que acreditavam em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e agora um homem que acredita nesta verdade, já não mais perseguia, mas que agora passa a ser perseguido. E neste capítulo 3 do livro de Filipenses, ele diz assim, a partir do versículo 5: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível.
Ou seja, era um homem que tinha uma construção em seu caráter, em seu coração, através daquilo que ele tinha visto. Muitas vezes a construção do nosso caráter, a construção da nossa caminhada, e ela é pautada no que já aprendemos dos pais, já aprendemos com algumas histórias da nossa vida, com algumas experiências, e colocamos toda essa verdade nos nossos relacionamentos. Então, você precisa encontrar em Deus qual é o seu propósito no relacionamento que você está hoje. Quando eu identifico o meu propósito nestes relacionamentos, é necessário que você desconstrua tudo aquilo que você aprendeu e comece a colocar dentro de você, no seu coração, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus quebrará as barreiras. A vontade de Deus na sua vida, o propósito de Deus para você neste relacionamento fará com que você mude de atitudes. Você não será mais uma mulher rixosa, você não será mais uma mulher briguenta, você não será mais uma mulher que tem caminhado com falta de perdão, onde você tem colocado os seus direitos e deveres acima de todo esse relacionamento que você vive hoje, sem analisar, sem identificar como reconstruir este relacionamento. E aí o que você faz? Você pega todo o seu eu construído através de uma história, através de algumas experiências ou de conceitos que estão longe da palavra de Deus e os coloca neste relacionamento. Mas olha o que Paulo fala. Ele primeiro se apresenta de todo o zelo, de tudo aquilo que ele aprendeu antes de ter o encontro com Jesus. Mas no versículo 7 ele diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perder por Cristo. Acontece que nós não queremos quebrar a barreira do eu, porque nós sempre queremos colocar a nossa vontade acima dos relacionamentos, a nossa vontade acima da vontade de Deus. Paulo expõe a quebra da barreira do eu, quando ele diz, mas o que para mim era ganho, ou seja, tudo aquilo que era importante para ele, tudo aquilo que ele identificava como ganho, como superior às pessoas, onde o conceito dele sobre a verdade era identificada como zelosa, diante de todo o chamado que ele entendia que ele possuía, aqui ele diz, mas eu perco tudo isso por amor de Cristo. Quando eu identifico que eu sou filha abençoada, criada por Deus para um propósito, como está descrito em vários versículos da palavra, eu começo então a quebrar o meu eu e dizer, Senhor, eu preciso ser uma nova mulher para trilhar o caminho segundo a tua vontade e não segundo as circunstâncias que hoje vivo, circunstâncias muitas vezes que doem no coração, mas você diz, eu sou uma mulher abençoada por Deus, com propósito neste relacionamento que o Senhor colocou para mim. Então eu preciso mudar minhas atitudes, eu preciso quebrar o meu eu. Por exemplo, Maria, a mãe de Jesus, ela tinha idealizado, eu acredito, um casamento porque ela estava ali noiva de José. Mas quando o anjo aparece para Maria e diz, bem-aventurada és tu entre as mulheres, Maria começa ali a identificar qual era o seu propósito real de vida. O propósito ele é maior do que a minha vontade. O propósito ele é maior do que o meu ideal. Ele é maior do que aquilo que eu tenho idealizado, projetado, objetivado na minha vida. Se tudo que você tem projetado estiver dentro do centro da vontade de Deus, tudo bem. Mas se não tiver, eu preciso então mudar o meu pensamento e quebrar a barreira do eu. Maria quebra a barreira do eu quando ela diz, eis-me aqui, Senhor, faça tua vontade sobre a tua serva. E ela fica grávida de Jesus Cristo. E o que é isso? É um propósito maior do que a vontade. No Antigo Testamento tem a história de uma rainha chamada Vashti ou Vashti. Esta mulher, ela tinha um propósito de vida de esposa de um rei, conforme a cultura da época. E quando o rei a exige como esposa para mostrar às outras pessoas, ela nega. Ela negou o propósito que era colocado para a vida dela naquela época. Esta mulher, então, é retirada da posição de esposa de um rei, do reinado, e é colocada ali, depois de todo um processo, a rainha Esther, uma mulher do povo de Deus,
Deus, tirada talvez até de uma circunstância de esquecimento, ou seja, uma mulher que não tinha valor para aquele rei, mas depois de todo um processo dentro da vontade de Deus, esta mulher, esta Esther, ela é colocada como rainha, e ali tinha um propósito de vida para ela. O propósito de vida para essa mulher era salvar o povo ali naquele momento de uma perseguição que um homem injustamente fazia contra o povo. Esther entende então o seu propósito, e o seu propósito é colocado acima da vontade de viver, porque ela faz uma declaração: para este tempo que eu fui chamada, o tempo de salvar este povo, e mesmo que eu morra diante do rei, mesmo que ele não estenda o seu cetro para mim, no momento onde eu solicitarei a presença, mesmo que eu morra, mas eu enfrentarei, porque eu reconheci o meu propósito. Parafraseando aqui a história, de Esther, porque tem vários outros detalhes, mas para o nosso entendimento, você pode pegar o livro de Esther na Bíblia e ler e observar cada detalhe. Mas o que o Senhor quer falar conosco é isso: quando eu quebro as barreiras do eu venço essas barreiras, o que acontece? Eu começo a viver o propósito de Deus. E viver o propósito de Deus é honrar o nome dele. Se você é uma mulher que diz que acredita em Deus, que acredita nas mãos estendidas dele sobre a sua vida, que você quer ser mais do que vencedora, que você quer viver segundo a vontade de Deus, que se você tem declarado estas palavras em suas orações ou para outras pessoas, então você precisa quebrar a barreira do eu. No livro de Gálatas tem um versículo, no capítulo 2, no versículo 20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo e vive, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, agora a vida que eu pensava que eu queria, que eu desejava na carne, sem olhar para a palavra de Deus, sem olhar para os propósitos, agora já não pertence mais a mim. Agora eu quero viver desta forma, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive na sua vida, se você tem declarado, você precisa então praticar, você precisa testemunhar, não só por palavras, mas viver. E às vezes dói, quebrar barreiras dói, porque você quebra a barreira do eu, do orgulho, quebra a barreira do perdão, da falta de perdão, quebra a barreira de achar que você sempre tem o direito de ganhar. E o Senhor diz: eu te coloquei para um propósito, e dentro do propósito, o meu nome, o nome de Deus será honrado e glorificado. Relacionamentos serão construídos para propósitos maiores do que a minha vontade. Quando eu entendo o meu propósito dentro de uma empresa, dentro de um lar, dentro de uma amizade, dentro de um ministério, eu paro de reclamar, eu paro de murmurar, eu paro de questionar e eu começo então a dizer: Deus, me ensine para que eu seja um instrumento neste lugar, neste tempo pelo qual eu fui chamada. Senhor, quebra a barreira do eu, do egoísmo, da ganância, da soberba, da fofoca, da crítica. Senhor, vai quebrando todas as barreiras para que eu viva segundo a tua vontade, plenamente satisfeita na forma como o Senhor tem me chamado. Maria não se tornou somente esposa de José com filhos. Maria se tornou uma mulher de propósito, porque carregava em seu ventre o Salvador. Esther não era simplesmente uma linda mulher que vivia nas mordomias de um palácio de um rei. Ela era uma mulher escolhida por Deus para livrar o povo da morte. Então nós temos o propósito. Você é uma mulher de propósito. Você não é simplesmente esposa, simplesmente mãe, simplesmente profissional, simplesmente amiga. Há um propósito na sua vida. Certa vez eu conversava com uma jovem mulher e ela muito triste em relação a uma amiga da qual tinha se aproximado a ela. E ela dizia: esta minha
nova amiga parece ser muito mais próxima das outras pessoas, ela parece ser muito mais amigável com as outras pessoas do que comigo. Na conversa com ela, eu disse: qual é o seu propósito nessa amizade? E imediatamente ela respondeu: é uma menina que quer se aproximar mais de Deus. E ela disse que comigo ela tinha conversas que envolvia a Bíblia, conversas que envolvia Deus. E eu falei: entendeu o seu propósito? O seu propósito não é ser igual a ela, não é ser uma amiga como outra qualquer. O seu propósito é mostrar o caminho. E quando eu vou mostrar o caminho a alguém, algumas barreiras sociais são levantadas, algumas barreiras do eu da outra pessoa são levantadas. Mas você precisa ficar firme no propósito de que você é um instrumento valoroso nas mãos do Senhor para levar uma pessoa até Deus, para ser um testemunho. Então fique com esta palavra, com esta reflexão. Transmita a outras pessoas que estão desanimadas em alguns relacionamentos porque ainda não entenderam o seu propósito. E você pode dizer: mas eu não consigo entender qual é o meu propósito nisso tudo. Então eu te convido a começar a ler a Bíblia, a mergulhar na palavra de Deus e comece a orar: Senhor, qual é o meu propósito? Eu sei que o meu propósito maior de criação é honrar e glorificar o teu nome. Mas como eu glorifico e honro o seu nome? Quebrando a barreira do eu. E quais barreiras eu preciso quebrar? Quando você começar, dia após dia, em devocional com Deus, um tempo com Deus, começar a ler a palavra, o Senhor começará a te responder. E a cada resposta, quebra a barreira do orgulho, quebra a barreira do eu e seja mergulhada em obediência naquilo que Deus pedirá para você mudar, sem medo, porque o que Deus quer para você é um novo caminho, um caminho sem as barreiras do eu. Fico com essa reflexão e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.